960, Super Difusora, Xanxerê, Santa Catarina. Uma cidade próspera é construída com bases sólidas, empresariado forte e economia desenvolvida. Solidez só é possível através do trabalho de pessoas comuns, que juntas formam uma grande rede produtiva dentro de uma sociedade. Em Xanxerê, no oeste de Santa Catarina, a ASICS visa promover o desenvolvimento socioeconômico do município e região por meio da representação e suporte aos associados. A ASICS vem desde 1970 dando voz aos interesses da classe empresarial xanxerense, com ações diretas e o estímulo ao empreendedorismo. A ASICS promove a formação de núcleos setoriais, que visa desenvolver lideranças empresariais. Os núcleos setoriais são fundamentais, pois atuam na busca conjunta de soluções, no intercâmbio de informações e orientação empreendedora. Promover ações que visam desenvolver a qualidade de vida do xanxerense também fazem parte do dia a dia da ASICS, através da campanha Xanxerê Cidade do Coração, que já atingiu milhares de pessoas. A ASICS incentiva o reconhecimento das boas práticas e ações empresariais, através do troféu Empresário do Ano. A entidade homenageia seus associados que tiveram destaque em suas atividades. Através do projeto TEIA, Tecnologia, Empreendedorismo e Inovação da ASICS, que favorece a criação, instalação e desenvolvimento científico e tecnológico de empresas incubadas, apoiamos a educação empreendedora. ASICS, há 50 anos, contribuindo para o desenvolvimento da classe empresarial do município e região. Olá, está começando mais um programa Conecta ASICS. E hoje vamos falar sobre tempo. Mas não é sobre tempo, se vai chover, se vai fazer sol, é sobre gerenciamento do tempo. E como usar isso em benefício da nossa saúde. Eu sou a Cris Uff, seja bem-vindo. E para esse bate-papo especial, recebemos hoje o Luciano Marció, proprietário da Academia Espaço Fitness e coordenador do Núcleo de Academias da ASICS. Bom dia, Luciano. Bom dia. E também recebemos um convidado diretamente falando de Chapecó, Gladir Azambuja, palestrante, mentor e coach. Bom dia, Gladir. Bom dia, Cris. Bom dia, Luciano. E um abraço muito especial aos ouvintes e internautas, né, conectados aí nesse universo sem fronteiras da internet. Um grande abraço a todos e um bom dia. Isso mesmo, já aproveita e compartilha essa live com os amigos, com a família, com todo mundo, que o assunto hoje é bem interessante. E se faltam horas no seu dia, ou você fica se perguntando como um fulano de tal consegue fazer tantas coisas no mesmo tempo, a gente vai hoje entender um pouquinho como conciliar essas questões. Se para você o dia tem 30 horas ou para você o dia tem 20, a gente vai aprender que não, hoje o dia tem 24 horas para todo mundo e a gente consegue conciliar tudo se a gente se organizar. E vamos tentar equilibrar isso para a nossa saúde ser cada vez melhor também. Mas vamos conhecer então esses profissionais primeiramente. A gente começa com um convidado para se apresentar. Gladir, por favor, comenta com a gente quem é o Gladir e quantas horas tem seu dia, Gladir. Olha só, Cris, eu já adianto que o meu dia tem 24 horas. Né? O universo que nós vivemos é um universo igual, absolutamente igual para todos. A diferença está no que nós fazemos com essas 24 horas. Isso a gente vai falar mais adiante, né? Mas eu trabalho atualmente como palestrante, como mentor, como orientador comportamental, trabalho que desenvolvo a partir de uma grande guinada que dei na minha vida há cerca de 10 anos, quando passei a empreender na área da saúde do sono e bem-estar. Sou gaúcho, né, de
nascimento, estou há 6 anos aqui em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Já me sinto nativo, eu e minha família estamos muito bem entrosados com essa região, não nos vemos fora daqui. E esse trabalho que eu faço, na verdade, ele traz no bojo dele, ele traz na concepção, todas as experiências que eu vivi em outras 2 fases anteriores, que eu acredito que foram as fases que me construíram do ponto de vista do conhecimento da experiência. Foram os anos como militar do Exército, numa unidade especial, como oficial do Exército Brasileiro, numa unidade especial, e também 20 anos como radialista, como comunicador, especialmente na imprensa esportiva. Fiz toda a minha carreira no Rio Grande do Sul, então toda vez que eu tenho a chance de falar no rádio, eu me sinto muito feliz e recupero aqui lembranças maravilhosas de um período incrível da minha vida. Hoje está em casa, então. Com certeza. Luciano, então vamos a você. Se pudesse apresentar, comentar um pouquinho quem é o Luciano, o que o Luciano faz. Então, bom dia pessoal que está ouvindo a rádio. Meu nome é Luciano Marció, sou proprietário da Academia Espaço Fitness. A gente já está aí há 12 anos em Xanxerê, trabalhando a parte de atividade física. Também sou pós-graduado em atividades físicas para grupos especiais e também para treinamento desportivo. A parte da atividade física vem sendo muito importante, e através também a questão da pandemia nos mostrou isso, a importância e a falta que nos faz. Então, o benefício que a gente vai falar logo adiante, e a questão do benefício da atividade física, mostra pra gente isso, tá? Realmente, ela faz toda a diferença no nosso dia, a gente vai entender um pouquinho mais já já. E Gladir, vamos começar explicando já para quem está ouvindo o que é o gerenciamento do tempo, que esse é o nosso assunto hoje, como gerenciar o tempo e conciliar todas as nossas tarefas também com o cuidado à saúde, né? E especialmente fazendo uma atividade física. Então conta o que é esse gerenciamento do tempo, como que a gente pode aplicar isso na nossa vida, como que funciona exatamente. Cris, Luciano, ouvintes, todos que nos acompanham, internautas conectados, eu falei aqui no começo, né? Eu vivo num mundo de 24 horas, de períodos de 24 horas. Todos nós vivemos. A diferença básica, fundamental, entre as pessoas que cumprem suas metas, seus objetivos dentro desse espaço de 24 horas e as que não cumprem, está nessa administração do tempo. E a primeira pergunta que eu faço aqui, para abrir os trabalhos, a primeira pergunta que eu faço é: o que você está aceitando e o que você está comprando como verdade em relação ao tempo? Eu digo isso porque já faz algum tempo que eu observo que as pessoas compram uma ideia sem pensar nessa ideia. Eu sei que todos aqui que estão conectados, que estão ligados, eu sei que nós aqui da mesa, e eu não estou imune a isso, a diferença não é estar imune, a diferença é estar consciente de como administrar, de como aceitar isso. Todos nós já ouvimos ou falamos na tal da expressão da correria. Tudo é uma correria. Você quer fazer um contato com uma pessoa, você quer conversar, a pessoa não entrou em contato, não conseguiu, não se estabeleceu uma conexão, e geralmente, invariavelmente, a explicação vem pela correria. Não, porque está uma correria, porque tu vê só, não consigo dar conta, é uma correria, correria, correria. Será que nós não estamos comprando essa ideia? Não estamos, inclusive, disseminando ela sem pensar no que representa essa expressão? Invariavelmente pense numa cena, estamos caminhando pelo centro da cidade, de repente apurados, no meio dessa tal de correria, e encontramos ali um velho amigo, uma velha amiga que faz tempo que não vemos. Nós não conseguimos ficar ali 5, 10 minutos trocando alguma ideia, conversando. Isso prova que não existe a tal da correria. Existe sim o foco e a determinação de aproveitar alguma situação, ou que foi planejada, ou que apareceu, que surgiu. Porque se aquela pessoa não tivesse surgido no seu caminho, você estaria caminhando tenso, nervoso, porque você estaria na correria, andando contra o relógio.
A primeira pergunta que fica aqui, vamos depois desdobrar mais isso, né? É o que nós estamos comprando como verdade? O que verdadeiramente é verdade sobre essa questão do tempo? 1 minuto será sempre 1 minuto. A diferença está na demanda que esse 1 minuto tem. Pense em 1 minuto onde você tem que fazer a despedida da sua amada, do seu amado, de uma grande viagem que você vai fazer, que você não sabe quando volta. Aquele 1 minuto ele parece apenas frações de segundos. É o último beijo, o último abraço. Agora pense em 1 minuto, e aqui vai entrar no campo do Luciano, né? Fazendo a posição de prancha na academia. Esse 1 minuto ele vai parecer horas intermináveis. E ele é apenas 1 minuto, apenas isso. Ele tem uma boa diferença, né, de conceito entre 1 minuto e outro. Cada pessoa vai interpretar de um jeito, né? E realmente a gente começa a perceber e dar mais valor aos minutos da vida conforme a gente vai entendendo como eles funcionam, né? O que a gente está priorizando e não priorizando. E essa consciência que a gente tem sobre o tempo, ela também propicia para nós mais liberdade, né, Luciano? Inclusive, incluindo a atividade física no nosso dia a dia. Você pode falar um pouquinho mais sobre essa importância da atividade? Então, geralmente, para mim não, né? Eu trabalho na academia, mas para muitas pessoas que saem do seu trabalho e passam em casa, o fato de você chegar em casa cansado, sentar no sofá e pegar o celular, você acaba perdendo muito tempo. Às vezes passa aí 30 minutos, passam 1 hora e você fica no celular, né? E isso acontece para mim também, né? Muitas vezes. Então, para atividade física, você às vezes não arruma tempo. Mas assim, não arruma tempo ou você não consegue administrá-lo de maneira correta, entende? Então, assim, o Gladir depois vai comentar também algumas coisas que nós conversamos ontem, é a questão de administração do tempo. Então, tu tem que se programar, você tem que pegar uma agenda, sei lá, de alguma maneira, você tem que programar o tempo que você vai destinar às coisas. Então, assim, hoje eu vou para a academia à noite, hoje eu vou fazer uma caminhada, hoje eu vou fazer qualquer outro tipo de atividade física. Então, ou qualquer outra coisa, né? Mas você tem que se programar, você tem que pôr metas para você conseguir atingir os teus resultados. E qual que é a diferença da atividade física, por exemplo, no nosso corpo? Ela produz... ela te deixa cansado fisicamente às vezes, né? Mas ela te proporciona outros sentimentos, ela proporciona às vezes até mais energia, né? Por mais que seja estranho, né, dizer que você vai na academia, você sai cansado, mas você ganha energia. São hormônios, né? Então, a questão dos hormônios é que são liberados através da atividade física. Então, eles nos deixam com a sensação de cansaço, porém é o cansaço bom que a gente chama, né? Então, toda atividade física nos proporciona muitos benefícios, tá? A maioria do pessoal já sabe a questão dos benefícios e tal. Mas para nós, o nosso organismo com a atividade física, como é que eu posso falar para vocês? Nos traz uma sensação de saciedade, tá? Então, por mais que a atividade te deixe cansado, você vai ficar com aquela sensação de dever cumprido, entende? Então, só tem benefícios bons. Tá? A atividade física não traz nada de ruim pra gente, a não ser que se for praticada de maneira errada. Sim. E Gladir, o Luciano comentou essa questão de se organizar para arrumar um tempo para atividade física, né? Tem alguma ferramenta que a gente pode utilizar para auxiliar nisso? Tem pessoas que às vezes ficam só nessa do não tenho tempo, mas às vezes não sabe nem o quanto de coisas que faz no dia, né? Tem alguma coisa que pode auxiliar para a gente se organizar melhor? Eu vou trazer aqui uma informação nova, impactante. Eu tenho certeza que tem gente que vai estremecer na cadeira, onde quer que esteja nos ouvindo agora, porque essa informação, ela é totalmente nova. Nunca foi falado sobre isso. Para organizar o tempo, nós temos que ter uma
agenda. Olha só que novidade que eu estou trazendo. Sim. Pois é, sabe o que é, Cris, Luciano, ouvintes? Quando nós falamos agenda, a nossa cabeça, a esmagadora maioria das pessoas, está com a cabeça programada para pensar em atividades profissionais, no trabalho. Nós não pensamos, nós não temos o costume de trabalhar a agenda para a nossa vida como um todo. Ela vai envolver trabalho, ela vai envolver atividade profissional e ela vai envolver as atividades pessoais, das mínimas coisas. Que tempo que eu vou dedicar para a minha casa, aqueles que arrumam a casa, que têm tempo para isso. Que tempo que eu vou dedicar para cuidar do meu jardim, se eu moro numa casa. Que hora e que tempo eu vou dedicar para levar e buscar os filhos na escola. Que hora e que tempo eu vou dedicar para ir ao mercado, para fazer as compras. Quando nós organizamos uma agenda com esses mínimos detalhes, primeiro nós começamos a dar ordem àquilo que vai acontecer. E acreditem, isso funciona. Segundo, nós vamos começar a estabelecer acordos. Quando você registra numa agenda, seja a agenda do celular, seja a agenda tradicional de papel, seja uma cartolina que você colhe na sua casa, tem gente organizada que organiza, que planeja a semana e põe num quarto, no escritório, uma cartolina lá, toda ela riscada, onde os horários estão definidos e tem lá, sim, todas as atividades da semana. No começo, isso é quase que uma necessidade de imposição, você tem que ir lá e fazer. Só que a repetição disso vai levando a algo que se chama hábito. O hábito vem pela repetição. E aí você cria rotina. Sabe que existem, Luciano, Cris, existem palavras que foram amaldiçoadas ao longo do tempo, e isso foi um pecado cometido. A palavra rotina é uma delas. A gente ouve muita gente dizendo, não, eu não quero rotina, eu vou sair da rotina, eu não quero saber de rotina. Rotina é essencial para as pessoas de sucesso. Porque elas têm uma disciplina de ocupação do tempo que leva ao preenchimento e à execução das tarefas, preenchimento do tempo e execução das tarefas, dentro de uma racionalidade que faz com que elas não se desgastem, especialmente do ponto de vista emocional. Então vem aqui a primeira dica, compre uma agenda se você não tem, e constitua o hábito de preencher essa agenda determinando em que momento você vai fazer todas as atividades. Eu tenho certeza que a partir desse hábito novo criado, dessa nova rotina, você vai ver que aquela tal correria não é tão correria assim, e que aquele tempo que passa a todo instante, que parece que vai acabando com você, ele simplesmente não é assim. Ele é bem mais fácil de ser administrado. Tá aí uma questão bem importante. Um dado que eu tenho lá da academia onde a gente trabalha, bastante gente nos procura para fazer academia, e muitos não têm o costume, não têm o hábito de fazer academia. Professor, eu quero fazer academia todos os dias. Aí eu comento, tá, tu tem certeza? Por que, professor? Eu quero começar e tal, tá empolgado com a atividade. Tá, mas por que tu não começa com menos vezes? Não, porque agora eu vou fazer, porque agora eu já me programei todo dia. E assim, um dado bem importante, as pessoas que começam a fazer academia todos os dias, mas que não têm o costume de fazer atividade física, não completam o primeiro mês. Então assim, 90% das pessoas que não têm o costume de fazer atividade física não completam o primeiro mês de academia, porque não tem o hábito, né? Não tem o costume, não se programa, sei lá. Enfim, mas é um dado bem interessante. Realmente, porque às vezes, que nem o Gladir comentou, falta essa programação antecipadamente, né? É uma questão de comportamento mesmo, né? De você adquirir o hábito. E até se falam muito nos 21 dias, né, de adaptação, que a rotina ou a execução em 21 dias de algo contínuo, você acaba tornando aquilo algo normal para você. Sim. Então é adaptação, né? E depois assim, teu organismo está acostumado, se você não pratica, né, atividade física, está acostumado com aquela rotina bem tranquila.
Então, tá acostumado a ficar tranquilinho no sofá, sossegado, mexendo no celular, assistindo uma TV. Então, a partir do momento que você começa a fazer qualquer atividade que for, você traz um desconforto para o teu corpo, tá? Então, até ele acostumar com isso, leva realmente alguns dias. Aí que está a questão de você ter metas, metas, ter objetivo, enfim, né? Tudo tem que ser programado. Eu quero chegar em tal lugar, então eu tenho que trabalhar para poder chegar nesse lugar, né? Então eu tenho que traçar metas, objetivos para conseguir alcançar o que eu desejo lá no final. Sim. E até eu já ia entrar nesse assunto também um pouquinho, se puder aprofundar mais um pouco, Luciano, essa questão de como a gente venceu o nosso pensamento do repouso. Porque a gente conversava também anteriormente que nosso corpo é preparado para ficar em repouso e na maior forma confortável, né? Como que a gente começa, assim, além de metas, enfim, mas que nem você comentou, uma das ações talvez seria não começar todos os dias na academia, começar menos, né? Como que a gente pode conciliar, começar caminhando na rua, fazendo algumas ações assim? Então, para quem já pratica atividade física, seja ela qual for, é mais fácil você dar uma sequência, né? Mas se você não pratica atividade física, se você vem de um sedentarismo, começa pouquinho, começa leve, começa devagar, começa com uma caminhada, começa com 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e aí você vai aumentando gradativamente. Mas já não começa, vou fazer atividade física todo dia, seja ela qual for, né? Começa menos. Começa com 1, 2 vezes por semana, depois a cada 15 dias, um mês você vai aumentando, vai incluindo um dia a mais na atividade física, vai incluindo uma atividade diferente para você ir se acostumando com isso. Porque se você começar todos os dias, chega um ponto que você vai estar cansado, exausto, e vai pensar, não, hoje eu estou cansado, eu já vou ficar sem fazer hoje minha atividade. Então, começa leve, que você começa a sentir falta da atividade, entende? Para os que já estão aí, que são os ratos de academia que a gente fala, ficar um dia sem ir é bem difícil, né? Então, começa devagar, começa colocando objetivos fáceis para você atingir, tá? Então, hoje eu vou fazer uma caminhada. Começa pouquinho, começa com 3, 4, 5 quilômetros, enfim, uma caminhada bem tranquila, que você não faça isso por obrigação, principalmente, Sim. né? Vou fazer porque eu preciso, porque eu tenho que fazer. Não é assim. Começa de boa, tranquilo, e assim vai aumentando, vai incluindo atividades que você não costuma fazer. E, Gladir, essa questão da rotina, se você puder comentar um pouquinho mais sobre isso, a parte do comportamental, se preparar também psicologicamente para essa nova atividade, né? Porque o corpo às vezes está em repouso, tua mente está pensando em fazer algo, mas você não tem essa rotina ainda. Então, como as pessoas podem se adaptar ou utilizar é uma mudança de pensamento e de hábitos, né? É verdade, Cris. E existe uma técnica que eu uso bastante com as pessoas com quem eu trabalho, que é a organização reversa. O que seria a organização reversa? Você partir do ponto inicial, não daquilo que você quer, mas daquilo que você não quer. Quando você começa a entender aquilo que você não quer, você começa então primeiro a se livrar dos pensamentos que lhe prendem, das crenças limitantes, da falta de iniciativa, de uma série de fatores que vão trancando a possibilidade de você partir para um novo momento. Então, vamos lá. Eu até vou pegar o meu próprio exemplo, né? Eu passei os últimos 6 meses com um problema de saúde que esse ano me jogou na cama. Foi um problema sério, um problema renal. E os últimos 3 meses, desses 6 meses, eu realmente me tornei uma pessoa com muita dificuldade de mobilidade, sentia fortes dores, insuportáveis, dia e noite. Eu acabei passando por tudo isso porque, em virtude da pandemia, as cirurgias eletivas estavam suspensas, eu tive que esperar abrir.
essa possibilidade para então poder fazer a cirurgia. Já estou na faixa dos 50 anos, então meu metabolismo é bem mais lento, a recuperação é mais lenta, uma série de fatores, né? Por essa lentidão, o corpo vai adormecendo, vai ficando mais lento. Isso é um assunto mais para o Luciano, mas como leigo, né? O corpo da gente ele vai criando velocidades menores, né? E aí, por consequência disso, eu perdi completamente minha preparação física. Sempre gostei de manter essa preparação física. Sempre fui um entusiasta do futebol, jogo futebol desde pequenininho, sou teimoso, continuo jogando, acho maravilhoso isso, mas eu gosto da prática do futebol indo lá e correndo lá os 90 minutos de um jogo de futebol de campo, saindo de campo ainda que exausto, mas sentindo que eu tenho condições. Isso faz bem para minha autoestima. Hoje eu estou limitado porque eu engordei nesse tempo em que eu fiquei sem atividade física, eu perdi meu condicionamento e eu estou muito limitado fisicamente. Estou retomando agora, entendendo os limites diários que eu posso atingir nessa retomada. É como o Luciano falou, não adianta eu chegar lá e no primeiro dia de academia querer recuperar 6 meses em que eu estive completamente parado. Então agora é um processo, né? Mas qualquer passo dado à frente, ele já me leva a uma posição diferente. Então hoje eu sei o que eu não quero. Eu não quero isso que eu estou vivendo. Essa dificuldade física, né? Eu quero perder alguns quilos. Então, mais uma dica. Determine para você o que você não quer. Ah, aquela roupa não está servindo, eu engordei, eu não estou me sentindo bem, os meus exames, especialmente exame de sangue, ele está acusando aqui desníveis preocupantes. Você não quer viver isso. Pronto. Agora você sabe o que não quer, você vai determinar o que você quer. Procure um profissional especializado, procure um professor de educação física, procure um endocrinologista, um profissional da área da saúde, vá buscar amparo para você então criar um processo para fugir disso que você não quer. E aí vem o segundo passo, o estabelecimento de metas. Tudo na nossa vida precisa ter metas. As metas não são definitivas, muito antes pelo contrário. Você vai caminhando, eu chamo de marcha do papagaio. Um pé, depois outro, e assim você vai avançando. Uns vão avançar mais rápido, outros vão avançar mais lentamente. Mas qualquer avanço, ele já coloca você numa posição adiante. Tira você da posição que você está. Então, fica mais uma dica. Determine o que você não quer, para então você começar a treinar a sua mente para aquilo que você quer. E a outra dica, para encerrar então, é a questão do vocabulário. Elimine o vocabulário. Quando eu digo, ele faz parte do pensamento, não é só o que você verbaliza, é o que você pensa também. Elimine tudo que seja contrário a esse objetivo que você criou. Quando você for botar, por exemplo, vamos pegar, você está indo lá para a academia do Luciano, vai lá com o Luciano, os professores, todo aquele pessoal especializado, você começa esse processo lá em casa, lá na sua casa. A hora que você for colocar o seu tênis, a sua meia, o seu calção, a sua camiseta, né, a sua legging, faça isso com prazer. Olhe-se no espelho, sorria, diga, eu estou indo lá para essa meia hora que vai ser fantástica. O seu subconsciente, ele não julga certo e errado. Ele não sabe o que é bom e ruim. Ele apenas recebe aquilo que você joga nele. Igualzinho o jardim. Jogou semente de rosas, vai nascer rosa. Não vai nascer abacaxi. Então você está em casa, colocando lá o seu aparato para ir para a academia, e já está reclamando que vai ter que ir para a academia, vai ser dolorido, vai ser ruim, vai ser difícil. Olha, eu costumo dizer o seguinte, o Luciano vai concordar comigo. Se todos os proprietários de academia tivessem o aporte de pessoas que tomam a decisão de começar a atividade física na segunda-feira, todos eles seriam milionários, porque é a esmagadora maioria da população. No entanto, se todos os professores de academia tivessem que conviver com a desistência da quarta-feira, que já é na quarta-feira a desistência, todos eles estariam numa situação muito difícil. Ainda bem que essa situação hoje é balanceada e dá para levar numa boa e, graças a Deus, todo mundo está prosperando. Mas segunda-feira é o dia mundial do começo e a partir de quarta-feira começa o processo da desistência. Luciano, acho que pode comentar isso, né? Eu acredito que você deve ver isso e a gente também vê em outros lugares também. Então, realmente a segunda-feira é o dia da mudança, né? Mas ela continua, não continua? E se todos os dias fossem uma segunda-feira, como que seria, né?
É o sonho de todo proprietário de academia é a segunda-feira. Assim, a segunda-feira eu não sei o que acontece. Deve ser o peso da consciência do final de semana. A academia na segunda-feira, os horários são cheios, assim, é uma loucura, tá? A gente sofreu muito agora com a questão da pandemia, onde a gente tinha que trabalhar com os horários agendados e tal, a limitação de pessoas, mas a segunda-feira não tem explicação. Aí a segunda já é cheio, né? A terça já vai acalmando. Quarta ainda, né? Agora quinta e sexta, o pessoal já tá perdido de novo. E assim vai. O clima de final de semana começa cedo, né? A gente vê, só que tem as pessoas que continuam, né? Então a gente consegue ver desse processo de construção, de como que é realmente essa construção do pensamento, a construção da rotina, né? Quanto é importante. A gente acredita que quem realmente deixa, que nem o Gladir falou, vai mudar em vez de desculpas para motivos, né? Então a gente começa a deixar as desculpas de lado e arruma um motivo para fazer a atividade física. Então a gente espera que as segundas-feiras comece a se repetir na terça, na quarta, na quinta. E vai chegar um momento que as pessoas vão perceberem que realmente faz a diferença na vida, né? Na saúde, no futuro. E vai contribuir ainda mais, né? Queria também, Luciano, que você comentasse sobre essa parte mais metabólica, acho que é essa palavra certa, do metabolismo, que nem o Gladir comentou, na faixa assim dos 50, dos 40, né, que às vezes, ou que já estava parado da atividade física, como que o corpo reage assim nessa situação, como que a gente consegue se adaptar e sair desse sedentarismo ou começar novamente uma atividade se você ficou algum tempo parado? Então, essa técnica que o Gladir falou, reverso, como é que é, Gladir? Repete aí pra mim. É a decisão reversa. Então, esse fato de você não querer, eu não quero isso aqui, então eu vou trabalhar para que isso não se torne realidade, ou para que não aconteça isso. Então, assim, com o passar da nossa idade, a questão do metabolismo vai diminuindo, vai ficando mais lento. Tá? Não impede que uma pessoa de 50 anos faça atividade física como uma de 20, de 30. Isso não é. Mas assim, tudo vale através do que você faz, entende? A questão de você seguir metas, de você ter alguns objetivos para alcançar. Então, sempre que você começa a praticar atividade física, você tem que saber aonde você quer chegar, tá? Eu vou fazer academia por um mês porque eu tenho uma festa para ir tal dia e eu preciso que um vestido ou a calça sirva em mim. Então não é assim que funciona. Tu tem que ter uma sequência, tu tem que ter como é que posso te falar? Tu tem que ter uma rotina de atividade física, né? Então tu tem que começar pouquinho, 2 vezes por semana, que nem eu falei antes, e dar sequência para isso, tá? Não pode ficar fazer isso por um período curto e logo abandonar. Tu tem que dar sequência. Teu metabolismo funciona dessa maneira também. Então você tem que manter ele ocupado o máximo de tempo possível, para que isso não fique o efeito sanfona que a gente fala, né? Aí você vai lá, faz 2, 3 meses, fica bonitinho. Aí tu para por 6 meses. Aí daqui 3 meses você volta de novo, faz mais um pouquinho. Aí fica aquele vai e volta e assim por diante. E é assim que funciona. Sim. E não é só atividade, né? A gente tem que conciliar atividade com outras ações também, né? A questão da alimentação, o dormir bem, então... Sim, tem o fato principal que é a alimentação. O descanso também, muita gente não dá tanta importância, mas o descanso é fundamental, quase tanto quanto a alimentação, tá? E a atividade física seria desse processo aí 40%, 50%. O restante é alimentação, descanso. Ótimo, quero aproveitar uma deixa aqui, estou acompanhando as pessoas que estão participando da nossa live. Quero mandar um abraço para a presidente Irene, que sempre nos acompanha todos os programas, está aqui ligada também.
A Iva Uf, minha mãe, que está acompanhando também, mandou um recadinho aqui. Ela que caminha todas as manhãs cedinho também. A Alzira Rodrigues também comentou aqui que ela desejou um ótimo final de semana. Ótimas dicas também, ela está reconhecendo aqui. E ela faz caminhada todos os dias, 6h30 às 7h30, de segunda a segunda. Então, estamos aí com um bom exemplo para ser seguido, que não importa o dia, não importa o horário, né? O interessante é que você faça uma atividade. Indiferente de qual seja, né? Procure fazer sempre alguma coisa que te deixe contente, que te deixe alegre, que você goste de fazer. Não adianta você fazer alguma coisa porque o teu vizinho ou o teu amigo faz. Então sempre faça alguma coisa que te dê prazer. Indiferente de qual seja a atividade, qual for a modalidade que você escolha. E Gladir, isso também dá para nós aprofundar um pouquinho mais, né? A questão do bem-estar que causa através da atividade física e de você conseguir olhar para a tua agenda e ver que tá com todos os compromissos feitos, ou também ao contrário, não conseguir cumprir tudo o que eu programei, né? Mas não ter esse sentimento de frustração, mas sim, eu acho que de você ter uma meta depois para não conseguir fazer hoje, mas vou fazer amanhã, vou fazer depois de amanhã. Então, se reorganizar a partir dessa pequena frustração, digamos assim. Cris, dá para sentir satisfação em tudo na vida, nos erros e nos acertos, nas missões cumpridas e nas não cumpridas. Basta que você mude o seu foco, a maneira como você interpreta. Eu fiz uma agenda, eu montei uma agenda, mas eu não estou conseguindo cumprir essa agenda, as coisas não estão acontecendo. Qual é o problema? O que está acontecendo? É isso que nós temos que extrair de não conseguir cumprir um ritual lá que nós mesmos determinamos. Então dali está saindo uma lição, ou pelo menos um aviso. Olha, não está funcionando. Então eu tenho que voltar, sentar e fazer um novo planejamento. E não daqui a pouco achar que está tudo errado, não funciona. As coisas funcionam, elas precisam de ajuste. Imagine você, o engenheiro, o construtor de um grande prédio de 30, 40, 50 andares. Chegou lá no 12º andar, o prédio começou a entortar, a coisa começou a não dar certo. Deixa assim, esse prédio aí não funciona mesmo. E o prédio fica lá torto, sem acabar. Não, se tem alguma coisa na obra que daqui a pouco começou a não funcionar como se queria, volta-se a prancheta, vai-se observar de novo o projeto, né? Geralmente não vão ver que está errado o prédio, né? É só uma figura de linguagem, ninguém vai ver que o prédio está errado com ele subindo. Mas existem, os engenheiros trabalham com os ensaios, eles fazem muitos ensaios, até que uma obra saia do chão, como um prédio, para realmente subir, haverá muitos ensaios. E é nos ensaios que eles vão ver se dá certo. Até que a gente possa adquirir a nossa rotina, os nossos novos hábitos, nós vamos também fazer ensaios. Então não tenha medo, não tenha vergonha. Você pode chegar lá para o Luciano e falar para ele: eu quero fazer, professor, todo dia academia. Eu vou virar rato de academia, que é a expressão que se usa, né? E o Luciano vai dizer: olha, de repente não é bem assim. Não, eu quero fazer. Aí na segunda semana o cara está todo esgualepado, né? Não está conseguindo acompanhar o ritmo. O que ele vai fazer? Ele vai sentar com o professor, que já havia alertado ele, e vai dizer: professor, não está dando certo, o que eu faço? Então vamos fazer o seguinte: vamos começar com 3 vezes por semana, vamos diminuir essa carga, vamos readequar aquela outra. É assim, a gente precisa estar atento, dentro da formação de uma agenda, da formatação de uma agenda, não ao que essa agenda vai nos entregar, mas o que nós vamos entregar a ela. Porque aí sim vai haver um feedback. Eu monto a agenda, ela sai da minha cabeça, do meu projeto, e aí eu começo a me entregar a ela. Coisas que funcionam, eu dou o carimbo de ok, e coisas que não estão funcionando, eu volto para revisar. Algumas pessoas têm mais habilidades e habilidades diferentes umas das outras. Se eu pegar o exemplo aqui da minha casa, por exemplo, dá para traçar um paralelo muito interessante com isso que eu estou falando. Eu sou um cara extremamente prático e a minha agenda, ela é no papel, riscada, eu arranco folha, é o jeito que eu sei manusear ela. E ela funciona. Eu não deixo de cumprir nenhuma das minhas tarefas. Se eu olhar aqui para minha esposa, para a Janine, que você conhece, Cris, né? Sim. Já tem uma relação com ela, inclusive do clube WTW, né? Que é um clube muito interessante. Se você olhar para a agenda da Janine, ela é totalmente eletrônica, totalmente digital. Ela trabalha muito bem com isso.
E ela tem uma visão, como ela é de origem, de formação contadora, então a visão dela é quadrada, é racional, é direto, são números. 2 mais 2 é 4. O máximo que dá para fazer é desdobrar em 3 mais 1, 1 mais 3 e assim por diante, mas sempre será 4. E eu já sou mais da emoção. Então a minha forma de organização ela é mais sanguínea, ela é mais temperamental, porém sob controle. Então as nossas duas agendas funcionam e nós cumprimos aquilo que nós determinamos. Agora, isso acontece desde sempre? Não, necessitou muito ajuste ao longo do tempo. Eu tive que me entender, me conhecer. É como o Luciano falou, não adianta olhar para o meu vizinho lá marombado, cada braço tem 50 centímetros de diâmetro, o cara parece uma escultura, né? Aí eu nunca fui na academia, nunca caminhei, e eu quero que semana que vem eu esteja igual ao meu vizinho. Não, eu tenho um processo, né? Eu estou falando aqui até numa coisa escultural, mas vamos falar na saúde. Eu tenho um processo, eu tenho uma caminhada, que ela precisa de um primeiro passo. E talvez nos próximos eu cometa erros e acertos, mas o importante é entender o que está certo e o que está errado, para que essa caminhada seja contínua e aí, como resultado final, fechando esse looping todo, eu adquira o hábito. O hábito é fundamental para que um processo dê certo. E outra que assim, não tem a maneira, uma fórmula exata disso, entende? Para cada pessoa vai ser diferente, vai ter um tempo diferente, vai ser um método diferente. Então, não tem a maneira correta a fórmula exata para cada um fazer, entende? E não tem o tempo correto, não tem dia correto. Então, assim, começar com 2 vezes por semana, 1 vez por semana, faça sua caminhada, 15 minutos, 30 minutos, comece por pouquinho, mas comece a incluir algumas atividades na tua agenda, né? Aos pouquinhos tu vai criando o dito hábito e você vai pegando gosto pela coisa. É assim que começa e é assim que funciona para tudo, né? Se você não gosta de caminhar, você pode pedalar, você pode nadar, qualquer outra atividade, mas tu tem que dar o pontapé inicial, tem que começar com alguma coisa. Para você saber se você vai gostar ou não, que nem o Gladir falou, tem que começar. Experimentar. E eu aproveito para complementar em cima disso que o Luciano falou, das pequenas decisões que podem fazer uma grande diferença. De novo, vou pegar o meu exemplo. Eu tenho aqui um supermercado que fica a cerca de 5 quadras aqui de casa. Qual é a primeira reação? É sentar no carro e ir até o mercado fazer as compras. Por diversas vezes, eu estou aqui, eu digo, eu vou no mercado comprar isso ou aquilo, que não são coisas muito pesadas, de repente vai ficar muito complicado para trazer, eu vou a pé. Já estou fazendo uma atividade física, já estou me movimentando. Então nós temos que ter essa consciência de tirar esse padrão da atividade física como se eu fosse um atleta olímpico. Não, qualquer coisa que me coloque em movimento mexe com a minha programação mental, coloca o meu corpo em atividade e o resultado disso, invariavelmente, é a sensação de satisfação. Quando eu cumpro uma tarefa, que eu movimentei o meu corpo, que eu programei ele para me sentir feliz, que eu deixei de lado o aborrecimento e as expressões que aborrecem, quando eu fecho tudo isso, esse pacote, o resultado é benefício. Tudo traz benefício para a gente. Vale muito a gente se perceber também, né? Que nem desde a questão da agenda, se vai ser eletrônica, se vai ser de papel, como você funciona, eu anoto tudo. Eu não anoto, antes a gente estava comentando sobre isso, de ser do improviso ou não, então você consegue se perceber e vai adaptando, né? Só que tudo começa com a iniciativa, então realmente se você não tiver iniciativa de começar a pedalar, a iniciativa de começar a caminhar, você continua no mesmo estágio que você estava, então não tem essa evolução. E a evolução também te traz benefícios ao longo do tempo, né? Que nem o Luciano você comentou antes, né? Não é uma semana para outra que você vai ver o resultado, então também tem essa paciência. O processo de mudança é lento e a partir do momento que você começar a desistir, se torna mais lento ainda, né? A gente sempre fala para os alunos,
a mudança metabólica já acontece desde o primeiro exercício que você faz. Mas o visual, que é o que a gente geralmente valoriza bastante, esse é mais demorado, esse é um processo bem mais lento. Então, objetivos na vida, metas e correr atrás. A Alzira até comentou aqui, antes que eu li a participação dela, que ela disse que sentia muita dor na coluna. E ela começou a fazer a caminhada e hoje ela se sente muito melhor. Então, a dor na coluna não passou no segundo dia da caminhada, né? Ela continuou fazendo a caminhada e os resultados vieram. Então, é realmente ter essa paciência e esperar também, né? Mas não parado. E assim, você tem que experimentar as atividades e ver qual que te traz um benefício, né? O bom seria se todo mundo tivesse condições de fazer... pegar um médico, um cardiologista, fazer alguns exames, ver como está a situação, ainda mais se a pessoa é meio sedentária, né? Então sempre é bom você ter o aval de um especialista. Então, para começar a fazer alguma atividade, você saber que está tudo bem, que você não tem nenhum problema grave e tal, né? Muitas vezes o pessoal tem algum probleminha de coluna, joelho, e começa fazendo atividade de maneira errada, sem a orientação de um profissional, e às vezes, fui fazer uma caminhada, senti meu joelho. Tá, mas por que tu sentiu? O que tu tem no teu joelho, né? Então, por isso a questão do profissional sempre é bem interessante. Você ter o resultado dos teus exames aí para poder fazer alguma atividade física que não te traga incômodo, né? Sim, ser mais certeiro também, né? Isso. Porque às vezes você tem um problema, você não identifica ele, você começa uma atividade por conta própria e depois você piora esse problema. Pode ser que isso aconteça também, né? Então, uma avaliação vai auxiliar bem para você seguir o direcionamento correto. Isso mesmo. Eu falando um pouquinho das minhas atividades físicas, eu não sabia que eu tinha uma hérnia de disco. E eu sempre fazia atividade física, fazia o leg press, agachamento e tal, e sentia muita dor na lombar. Até que um dia eu fiz uma ressonância e tal, e aí eu descobri que eu tinha uma hérnia de disco. E sabia que descobri que as dores nas minhas costas eram por causa das atividades que eu fazia. Então tudo você consegue adaptar, tudo tu consegue ir mudando e encaixando para te trazer um conforto melhor e um benefício melhor ainda. Você traz esse teu problema, mas aí você acha uma solução diferente para ele, né? Justamente, é a questão de você adaptar, né? Então tudo pode ser adaptado, tudo tu consegue mudar, ajustar, enfim. Tu consegue fazer atividades que te tragam os mesmos, que trabalhem os mesmos grupos musculares, mas de outra maneira, né? Com outra máquina, enfim, com outra atividade e assim por diante. Tem um jeito para tudo. Tudo mesmo. Gladir, só falta querer fazer isso acontecer. Só falta pôr na agenda e começar, né, Gladir? É verdade, e a gente tem os chamados mecanismos de defesa inconsciente, que eles não deixam com que a gente sofra. E a atividade física, para a leitura da nossa mente, ela causa sofrimento, porque ela exige esforço, ela por vezes causa microlesões que são inevitáveis, mas fazem parte de um processo de crescimento. Então o nosso mecanismo de defesa lá no subconsciente, ele não quer que você sofra, ele sempre vai nos proteger. Então a nossa disciplina, ela nos coloca acima disso. Ela faz com que a gente passe por cima dessas barreiras. Lá no começo do programa, o Luciano falou sobre a questão do chegar em casa, sentar no sofá, já pegar o celular, né, conectar com ele. O celular, ele é tido como um dos vilões dessa geração contemporânea, independentemente da idade, né, a geração que eu estou falando é a humanidade atual. Só que o problema não está no celular, o problema está em quem manuseia o celular, e quem manuseia o celular somos nós. Olha só esses dados aqui. O Brasil é o segundo do ranking mundial em conexão, isso é, estar conectado na internet. Só perde para as Filipinas. Em números redondos, os cidadãos das Filipinas ficam em média 11 horas conectados e o brasileiro fica 10 horas conectados. Destas 10 horas conectados, 5 horas, metade desse tempo, ele fica em redes sociais.
O smartphone, ele é uma realidade, nós não vamos mais fugir dele. Ele é uma realidade, ele traz conectado nele, ele traz dentro dele, esse aparelhinho aqui, ó, pequenininho desse jeito aqui, ele traz grandes invenções tecnológicas, pelo menos dos últimos 100, cento e poucos anos. Dentro de um smartphone tem câmera fotográfica. Há 30, 40 anos atrás, ter uma câmera fotográfica era um artigo de luxo, não era qualquer um que tinha. Ele traz câmera de filmagem, uma filmadora. Isso, há 30, 40 anos atrás, se uma câmera de fotografia já era difícil todo mundo ter, imagina uma câmera de filmagem, era extremamente difícil. Ele traz conexão com a televisão. Antigamente, até pouco tempo atrás, televisão de tubo, de 29 polegadas, tinha que chamar 2, 3 para carregar, que era um móvel gigantesco, e tinha um só na casa toda. Hoje você tem no smartphone. Ele traz um computador embutido nele. Até pouco tempo atrás tínhamos aí os computadores de mesa, no trabalho eram poucos, em casa era raro, hoje ele está no nosso bolso, está no smartphone. Ele tem a conexão com a internet, é móvel, onde a gente estiver, que tiver sinal, tem conexão com o mundo. Então ele tem uma série de benefícios, inclusive ele faz ligação telefônica, que a gente esquece muitas vezes do smartphone, que ele inclusive serve como telefone. Às vezes é o que menos usa. Então ele é uma realidade. A gente não vai mais fugir, não tem. Ele é uma realidade, ele faz parte da nossa vida. Então agora vem o desafio de criar disciplina. Olha só esse outro número comparativo aqui. Eu falei que o brasileiro, então, ele fica em média 10 horas conectados por dia e 5 horas nas redes sociais. Vamos pensar num país extremamente tecnológico. Eu tenho certeza que você já pulou na frente e pensou no Japão. Japonês, tecnologia, invenções. Sabe quanto tempo, média diária, do japonês conectado com a internet? 4 horas e 50 minutos. E sabe quanto tempo o japonês fica em redes sociais? Em torno de 55 minutos. Nossa, Os caras são extremamente tecnológicos, extremamente avançados, são os criadores de muitas dessas coisas que nós estamos usando aqui, só que eles têm o quê? Disciplina. Então, ponha na sua cabeça definitivamente que quem manuseia o smartphone, quem toma as decisões para conectar é você. O smartphone está ali, à sua disposição. Ele é espetacular. Ele nos faz dar uma volta ao mundo em segundos. Mas é a disciplina que faz a diferença do uso dele. É a gente que escolhe como que vai usar realmente, né? Se você vai ficar na rede social, até a rede social mesmo, né? Hoje você fica às vezes só rodando ali sem aprender nada, às vezes, só olhando, né? Mas tem muitas coisas que você pode aprender ali também, você pode buscar para crescimento pessoal, para crescimento profissional, né? Basta você diferenciar essas ações dentro da ferramenta. Saber Até utilizar. aproveitar desculpa, Luciano, até aproveitar o gancho, hoje você pode baixar um livro e fazer uma caminhada de 1 hora escutando um livro que está ali, lido para você gratuitamente, né? Que são os livros audiobooks. Então tem várias versões. Então você pode agregar 2 coisas, satisfação da atividade física e adquirir conhecimento ou um romance que você quer, né? Se é uma outra pegada de leitura, enfim, tem essa possibilidade. Dá para ouvir música. Ele pode ser nosso parceiro, ele só não pode frear as necessidades básicas que nós temos enquanto seres humanos, e a atividade física é uma delas, né, Luciano? Isso mesmo. E a gente comentou no começo, tu chega em casa cansado, não tenho tempo de ir para academia, não tenho tempo de fazer minha atividade física, mas tu passa no telefone 40, 50 minutos, 1 hora, e aí você perdeu, e quando tu vê, você ficou quase a noite toda, não arrumou tempo para nada, não fez nada e ficou com o telefone na mão. Pensar que é só 1 hora que tu precisa fazer, é só né? 1 hora, né? E academia também, atividade também, não tem um tempo exato para te fazer, né? Mas com 40, 50 minutos já consegue fazer grande coisa, ainda mais em benefício da gente mesmo, né? Que ninguém pode fazer isso por nós, só nós mesmos. Essa prioridade, né, Gladiador, que a gente tem que dar também para a nossa vida, em relação à questão pessoal, à questão de saúde mesmo, né? Então, primeiro você cuida de você, para depois você cuidar dos outros, né? Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir auxiliar ninguém. Então, isso eu acho que também faz parte do processo. Exatamente. Quando você organiza a sua vida,
Quando você, eu falei antes do vizinho, que você olha lá o vizinho, né? Você pode se tornar um modelo. Você pode ser, até vou pegar o nome da nossa emissora, adoro esse nome de rádio, aí existem várias emissoras com esse nome, né? Difusora, é um nome super forte, eu adoro esse nome, assim, acho que é um dos nomes que mais combina com rádio, né? Você pode ser o difusor dessa boa notícia, dessa boa nova, de que existe sim, primeiro, a necessidade de você cumprir esse ritual do cuidado com o corpo, com a mente, com o espírito, e tudo isso está envolvido na atividade física. Você pode ser sim o difusor da ideia de que organizar o tempo muda a vida de uma pessoa drasticamente e para o bem. Então você pode ser o difusor de várias boas novas a partir do momento em que você se organiza, a partir do momento que você aceita isso. Você pode ser uma pessoa a ser modelada. Então busque os seus modelos, faça a transformação e entre para o rol daqueles que vão passar a mensagem, muitas vezes não verbal, silenciosa, mas pelo exemplo. O exemplo de alguém que transmite através de um sorriso feliz, de uma postura feliz, a mensagem de que uma vida organizada reflete em excelentes resultados em todas as áreas. E uma coisa bem importante agora é referente à atividade física, faça para você, faça o que você gosta, faça, mas assim, não faça alguma coisa para você ficar postando, para você ficar mostrando para alguém que você está fazendo. Você tem que mostrar para você mesmo, que tem que dizer, não, eu fiz para mim, para o meu benefício próprio, não preciso fazer para mostrar para alguém, entende? Então, por mais que tu faça alguma atividade física, é legal a parte da foto, isso já é rotina hoje, né? Você fazer as tuas atividades, uma fotinho, tal, stories, mas assim, faça para ti. Né? Não faça pelos outros, não faça para mostrar para os outros que você está fazendo. Faça que isso te traga um benefício, que isso seja bom para você. Essa da fotografia, você utilizar a foto de benefício próprio, para você se estimular mais, para você se sentir cada vez com a autoestima melhor, cada vez mais contente, né? Com você mesmo. Seja você mesmo o modelo que você quer ser, né? Que os outros queiram que você um exemplo para os outros, entende? Seja o exemplo para as outras pessoas, mas tem que fazer algo que te traga prazer, que você goste, enfim. E essa questão também de você, às vezes a gente quer mudar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Ah, faz atividade também, um chamando, né? Mas cada um tem um processo, como você disse, a gente tem que começar pela gente, né? Isso a mesmo. gente entendendo que isso é para o meu bem-estar, então eu faço isso e consequentemente, se eu estou me sentindo bem, a gente vai trazendo as energias que estão próximas para o nosso lado, né? Então, as pessoas acabam se contagiando com isso e se for benéfico para elas também vão começar a fazer, mas sem você ficar insistindo para ela ter que fazer, né? Muitas vezes, se você fazer e mostrar o benefício, mostrar a mudança em você do exercício, você acaba contaminando as pessoas automaticamente, entende? Então, às vezes você indo lá convidar alguém e tal, que a pessoa não está naquele momento para começar a fazer, né? Para começar a dar o pontapé inicial, ela não vai fazer. Ela pode até começar, mas vai fazer e vai parar. Então, tem que respeitar isso. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua meta, né? É um convite e tudo bem, né? A gente quer o bem da pessoa, a gente vai convidar para fazer uma atividade porque sabe que faz bem. Mas a decisão é dela, né? Ela que vai decidir se vai fazer ou não vai. Eu costumo trabalhar com um conceito que eu chamo de rotação e expansão. É a figura de um espiral, imagine um espiral, partindo do centro, o centro é você, e esse movimento de rotação é você girando em seu próprio eixo, através de um movimento que você cria pela sua própria energia. Isso vale para tudo, né? E a maneira de você influenciar no mundo, de você impactar positivamente o universo onde você transita, é quando esse movimento de rotação ele é tamanho que começa aí um segundo momento, que é o momento de expansão. É o momento da força centrífuga. É quando você começa a sair daquele centro e começa a permear, a transitar no universo que você está inserido e passar essa boa notícia. Nós só entregamos para as outras pessoas aquilo que nós temos verdadeiramente.
Você só pode entregar amor se você for uma pessoa que cultiva o amor dentro de si. Você só pode falar de respeito se você realmente respeitar. E você só pode chegar e falar, conversar, passar uma mensagem, seja ela verbal ou não, para as outras pessoas, sobre cuidados com a saúde, com o corpo, falar de atividade física ou representar a atividade física, se você assim fizer também. Então, eu chamo isso de egoísmo estratégico. Não é o egoísmo ácido, nem pejorativo, é o egoísmo onde você cuida de si. Você olha para dentro de si e você organiza tudo que você precisa organizar dentro de si próprio. A partir desse momento, você está pronto para levar as boas mensagens da vida. E entre essas boas mensagens está também essa informação importante que você passa para os outros, de que o nosso corpo, esse templo sagrado que nós temos, ele é um só. Ele precisa ser cuidado. E uma das melhores maneiras de cuidar, entre a mente, o espírito e o corpo, a carne em si, é a atividade física. Tão prazerosa, e não tem nenhum estudo, né, Luciano? Nenhum, que mostre que a atividade física é ruim. Ela sempre é boa. Ela só tem que ser feita corretamente. Isso mas mesmo. ela sempre é boa. Sempre. Ela sempre vai ser boa. Isso mesmo. Quero só mandar mais uns abraços aqui, que hoje o pessoal está interagindo bastante. Vamos valorizar quem está acompanhando a gente. Um abraço para Marley Bugança, para Antoninho dos Santos, para Daiane Lourenci, para André Wagner, a Jane Puerari, João Brito, Marlene Machado. Obrigada a todos que estão acompanhando também, que estão ouvindo, que às vezes não estão no Facebook, mas estão acompanhando pelo rádio também. Um abraço a todos. E aí já vamos para o encerramento do nosso programa, que já batemos às 11 horas. E queria que vocês deixassem, então, uma mensagem final para as pessoas que estão nos acompanhando hoje. Luciano, sobre atividade física, se tu puder resumir o que a gente conversou hoje e se fosse dar um conselho para as pessoas, qual seria? Comece ainda hoje. Indiferente do tempo, da modalidade que você quer fazer, mas comece ainda hoje. Nunca fez mal, a gente falou agora, nunca trouxe... A atividade nunca trouxe alguma coisa ruim pra gente, tá? A não ser praticada de maneira errada. Mas assim, faça a sua caminhada 1, 2 vezes, quantas vezes quiser, mas comece ainda hoje. Nunca é tarde para começar. Isso aí. Só para destacar também, o Luciano é coordenador do núcleo de academias da ASICS, então a gente também tem um núcleo dentro da associação voltado aos profissionais da atividade física, que lá vocês se auxiliam, trocam informações, né, novidades. Às vezes você pensa que você tem um problema na academia e que esse problema é só teu. Mas, na verdade, compartilhando as ideias, você vê que esse problema, geralmente, ele tem em todas as academias. Então, aí, juntos com a galera e os proprietários da academia, a gente consegue auxílio, maneiras, métodos que você consiga resolver esse problema e... todo mundo junto com as mesmas ideias, todo mundo pensa de maneira diferente, mas que o final ali, as ideias sejam praticamente as mesmas. Eu pensava muito a questão de concorrência, né, antigamente, antes do núcleo, mas assim, a concorrência é uma coisa que tem que existir, tá? Tem que ter a concorrência, mas tem que ter amigo do teu concorrente, né? Uma concorrência sadia. Isso aí, uma concorrência sadia. E depois que a gente montou um núcleo das academias, a gente faz as reuniões e tal, e a gente conversa bastante sobre isso. Então, a gente busca melhorias para o nosso ramo, a gente busca coisas novas, cursos, palestras, enfim. Todo mundo junto, a gente ajuda um ao outro e juntos a gente é mais forte, né? Com certeza, é um crescimento mútuo. A gente conseguiu através do núcleo, quando a gente fechou com a pandemia, nós ficamos o ano passado quase 40 dias fechado e esse ano se eu não me engano, mais 20 dias, né? Então, com o pessoal, todo mundo junto ali, conversando e buscando meios e alternativas, a gente conseguiu... acredito que através disso retornar antes das nossas atividades.
se encontram soluções, né? Justamente. Melhores. Que a gente, assim, que nem você falou, a pessoa sozinha sempre vai crescer, mas junto ela cresce mais e por mais tempo, né? Mais longo essa Sozinho você é trajetória. apenas mais um, né? Junto é diferente. Um ajuda o outro e a força é maior, né? A voz é mais alta. Gladir, também eu vou passar contigo agora para você, se puder deixar um conselho então para as pessoas sobre tudo isso que a gente conversou, sobre a gestão do tempo, sobre organizar a vida. O que você diria? O principal, Cris, é que as pessoas adotem o costume de organizar seus horários, de revisar os seus horários, e a partir dessa revisão, que elas possam tomar decisões em prol do crescimento. Aqui, no caso, nós estamos falando de atividade física. Tire um tempo, tome decisões, mude hábitos, revise conceitos, dê uma olhada para si, uma olhada mais crítica, né? Veja se realmente aquilo que hoje limita o seu crescimento é verdadeiro ou está apenas criado na sua mente. Revise isso. E deixo aqui um abraço para todos, foi uma satisfação enorme ter estado aqui com vocês. Foi uma manhã para mim que vai ficar marcada, né? Espero poder, em outras oportunidades, encontrar a audiência da rádio, os amigos de Xanxerê. E fica a dica aqui também, quem quiser seguir o Instagram, @GladiraZambuja. @GladiraZambuja é o meu Instagram. Lá eu falo permanentemente sobre gestão do tempo, sobre comportamento, enfim, falando sobre o crescimento humano. Lembre-se sempre, todo o crescimento que você quer ao seu redor precisa começar por você. Não é o mundo que impacta você, é você que tem que impactar o mundo positivamente. Foi um prazer, Cris. Muito obrigado pelo convite. Fiquei extremamente feliz de ter estado aqui com vocês. Gladir, nós que agradecemos, então, de ter aceito o convite, agradecemos a sua presença, né, a disponibilidade do tempo de estar conversando com a gente hoje. Com certeza foi uma manhã incrível e, sim, estaremos em outras oportunidades conversando de novo. Muito obrigada. E Luciano também, agradecer a sua participação hoje, seu tempo, disponibilidade, né, por ter vindo até o estúdio para a gente conversar. Eu que agradeço o convite, agradeço aí a parceria do Gladir e também gostaria de mandar um abraço para o pessoal do núcleo das academias, né, os proprietários que estiver acompanhando a gente. Um abraço a todos e um ótimo final de semana. Bom, nós ficamos por aqui também. Vou mandar um último abraço aqui para Fabiana Nascimento, que também estava acompanhando a live. Obrigada a todos que nos acompanharam tanto pelo Facebook quanto pela rádio. Desejamos a todos um ótimo final de semana e nos vemos no próximo Conecta. Um abraço. A Associação Empresarial de Xanxerê, a SIX, influenciada pela inovação tecnológica que favorece o desenvolvimento e criação de empresas, desenvolveu em 2019 uma conexão promissora para o município de Xanxerê. Através da tríplice hélice, academias, empresas e o poder público, gera um ecossistema de inovação que visa oferecer condições para que alunos aprendam desde as séries iniciais a empreender, oportunizando através das incubadoras o favorecimento de instalação, crescimento e perpetuação das futuras empresas. O projeto TEIA, Tecnologia, Empreendedorismo e Inovação ASICS, se conecta pela participação efetiva de seus parceiros. Prefeitura Municipal de Xanxerê, através das Secretarias de Educação e Desenvolvimento Econômico, Fiesc, através do Senai e SESI, Gerência Regional de Educação do Estado de Santa Catarina, Instituto Federal de Santa Catarina e IFSC, Núcleo de Jovens Empreendedores da SIX, Núcleo de Tecnologia da SIX, SEBRAE, SENAC, o Noesc Xanxerê e a Associação dos Municípios do Alto Irani, AMAI. A conexão gerada pelos parceiros tem papel fundamental para o desenvolvimento do ecossistema, estimulando o espírito inovador através de startups que farão parte do sistema de geração de negócios. Projeto TEIA. Conectando pessoas, conectamos o mundo.